a paz seja convosco, amém? Eu sou a pastora Soraya, sou pastora aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular da cidade de Ipiranga do Norte, aqui no Mato Grosso, e todas as quintas-feiras eu trago para você uma palavra, um momento com Deus, para que a gente possa nos fortalecer, para que a gente possa aprender ainda mais a palavra do Senhor, para que a gente possa deixar a nossa chama acesa, né? Para que a gente possa nos conectar com Deus. E é muito importante ter esse momento com Deus. Nós temos um dia tão corrido, nós temos um dia a dia de trabalho, casa, família. É tão corrido e às vezes a gente não tem um tempo a sós com Deus, um tempo para ler a palavra, um tempo para ouvir uma música, um louvor. E esse momento ele é propício para isso. Para onde você estiver, na sua casa, no caminho para sua casa, no seu trabalho, para que você possa estar ouvindo a palavra de Deus, estar se fortalecendo, estar aprendendo ainda mais, não é mesmo? Então, toda quinta-feira, quando não tem um compromisso agendado, eu venho aqui, através das lives, trazer uma palavra fortalecedora. E hoje nós vamos falar sobre a vontade de Deus. Amém? Então, aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, indo para a sua casa, feche os seus olhos, eleve seu pensamento a Deus, né? Esqueça o estresse do dia a dia, esqueça o cansaço, tire esse momento para Deus, amém? Senhor meu Deus, meu Pai querido, meu Pai amado, obrigada, Senhor, por esta oportunidade de falarmos sobre a Sua palavra, de ouvirmos, Pai, a Sua voz através desta live. Fale conosco, Senhor, ministre em nossos corações para que possamos sair ainda mais fortalecidos. Amém? Deixa eu ver quem está entrando aqui. Boa noite, David. A paz, meu querido. Boa noite, Lucilene, minha amiga. Paz seja convosco. Amém? Irmãos, nós vamos falar sobre vontade de Deus. Como assim, pastora, vontade de Deus? Nós realizamos tantas coisas, nós temos planos, temos projetos. E será que tudo aquilo que nós fazemos, será que tudo aquilo que nós executamos está na vontade de Deus? Será que Deus é o centro da nossa vida? E será que nós entendemos o que é a vontade de Deus? Em 1 João capítulo 2, versículo 17 diz assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Amém? É dessa vontade que eu estou falando. Da vontade não de você ser o centro de tudo, mas é você deixar a vontade de Deus ser o centro da sua vida. Deus tem que ser o centro da sua casa, da sua família, o seu respirar, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você planeja, tudo aquilo que você tem dúvida, anseios, alegrias, tristeza, tudo tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Mas tristeza tem também a ver com a vontade de Deus? Tem. Alegria tem. Por que eu digo isso? Porque quando nós falamos de vontade de Deus, a primeira pergunta que nós fazemos, que nós devemos fazer, é: quem eu devo ser? Eu jamais posso perguntar assim, o que eu devo fazer? Eu preciso primeiro entender quem eu devo ser. Quem é esse filho que foi escolhido por Deus? Quem sou eu? O que eu devo ser para que a vontade de Deus venha prevalecer na minha vida? Para que então eu venha entender as tristezas, o choro, para que eu venha entender a alegria, para que eu venha compreender
porque nós falamos muito que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando eu entendo o que eu devo ser, eu compreendo a vontade de Deus em minha vida. E nesse processo de me conhecer, de quem eu devo ser, eu tenho que entender que a palavra do Senhor, o Evangelho, aquilo que o Senhor nos ensina, ela vem em nossa vida, ela está conosco, não para que nós apenas ao escutamos, mas que nós venhamos colocá-la em prática, para que nós possamos ser transformados por ela. A palavra do Senhor, ela não está na nossa vida para a gente ouvir, achá-la bonita e tá bom. Não. Quando eu ouço a palavra do Senhor, quando eu ouço os seus ensinamentos, quando eu escuto aquilo que Deus tem preparado para mim, eu vou me transformar numa pessoa melhor. E é essa pessoa que eu devo ser. Eu tenho que melhorar a cada dia. Eu tenho que ir me aperfeiçoando ao longo dos anos, ao longo de toda a experiência de vida, ao longo de toda a caminhada com Cristo, eu tenho que ir me aperfeiçoando. Quando não há mudança, quando não há transformação, eu tenho que fazer a seguinte pergunta: o que eu devo ser? Quando há transformação, quando há mudança de vida, de pensar, de falar, de agir, eu estou vivendo a vontade de Deus. Ele nos criou para que sejamos vencedores. Ele nos deu vida e Ele nos deu essa vida em abundância, para que nós venhamos buscar a santidade em Deus. Buscar a santidade não é ser santo, mas é melhorar a cada dia. Melhorar as nossas imperfeições, ouvir mais, procurar falar menos, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina, colocar em prática o amor de Deus, porque Deus é amor. Não deixar que o nosso ego, que as nossas vontades sejam maiores do que Deus em nossa vida. Não permitir que o mundo, que a cobiça, que tudo que está ao nosso redor venha nos influenciar para que a gente não venha crescer diante de Deus. Eu costumo dizer na igreja, aqui em Ipiranga, que nós vivemos no mundo do pecado. O mundo que nós vivemos é um mundo pecado. É um mundo que faz que quer que a gente engula muitas coisas goela abaixo. Que quer fazer com que a gente aceite tudo e que a gente não fale não para as coisas erradas. Só que eu posso viver nesse mundo sim, assim como todos nós vivemos. Mas esse mundo, essa cobiça, ela não vai me influenciar. Porque tudo isso passa. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. A vontade de Deus permanece. Deus, ele não quer que sejamos filhos fúteis. Deus, ele não quer apenas que a gente ouça as suas palavras, as suas ordens, os seus ensinamentos e apenas deixe passar. O Senhor, ele quer que nós vivenciamos a sua palavra. E para vivenciar a sua palavra, nós temos que agir da forma correta. Nós não podemos enganar, nós não podemos mentir, nós não podemos ter atitudes que venham desagradar a Deus. Nós não podemos deixar que as nossas vontades carnais falem mais alto do que a vontade de Deus. Por isso a pergunta: quem eu devo ser? Quem eu devo ser para Deus? Qual é a expectativa que Deus tem em relação a mim? Ele me criou, Ele nos criou segundo a sua imagem e semelhança.
Então, qual é a perspectiva que Deus tem sobre mim? Quando nós realizamos algo, nós temos que nos colocar no papel de Deus. Será que Deus me fez para isso? Será que essa é a reação que Deus espera que eu tenha? Nós temos que nos colocar na posição de Deus. Será que é isso que Deus espera que eu faça? Será que Ele quer que eu abandone tudo por uma vontade passageira? Por uma felicidade momentânea? Ou será que Deus espera que eu venha lutar, que eu venha, mesmo diante de tanta dificuldade, será que o que Deus espera de mim? Quando você começa a se questionar sobre isso, você está colocando em primeiro lugar a vontade de Deus na sua vida, porque é ela que tem que prevalecer. As dificuldades, irmãos, isso, luta, dificuldades, provações, tudo isso em nossa vida é constante, porque nós vivemos num mundo de tribulações. Nós vivemos num mundo totalmente diverso das coisas de Deus. Mas a diferença está em nós. A diferença sou eu. Quem eu sou para Deus. Se eu sou aquele filho que crê, que tem a sua fé, que a sua fé é maior que qualquer dificuldade. Se eu sou aquele filho que eu busco o Pai em espírito e em verdade, essas lutas serão pequenas diante do Deus que eu creio. Essa é a pessoa que eu devo ser. Pessoa fiel ao Senhor, que não é perfeita, mas que busca a perfeição em Deus. Às vezes vocês podem até falar assim, ai pastora, mas você falando assim parece que é tão fácil. Se você ler a palavra, se você pegar a sua Bíblia e ler ela, do início ao fim, do fim ao início, não tem um momento que foi fácil. Todo período que Jesus realizou o seu ministério, ele foi provado, ele foi tentado, duvidaram dele a todo instante. Mas Jesus, ele permaneceu firme, ele foi fiel a Deus, aos princípios e aos ensinamentos do Senhor. E isso é um exemplo mais do que concreto, porque Jesus ele veio na forma humana. Isso é um exemplo mais do que concreto que eu posso vencer também, que nós podemos vencer também. Basta eu ser aquilo que Deus espera que eu seja, fiel a Ele. A vontade de Deus, ela vai permanecer na minha vida. Deus não quer que eu sofra, mas às vezes o sofrimento é para mostrar o quanto que eu estava errada. Escolhas, todos nós fazemos escolhas. Às vezes um choro vem, às vezes uma decepção vem por uma escolha errada que nós fazemos. A culpa não é de Deus, a escolha foi nossa. Então nós permanecemos no seu caminho para buscar fazer esta vontade, para que esta vontade de Deus permaneça em mim e eu consiga apenas sorrir no meio de tanta tribulação. Não é fácil, meus queridos, mas é possível. Em nenhum momento nós vimos na palavra, vemos e lemos que foi fácil, mas nós temos a certeza que foi possível. E é possível para cada um de nós. É possível que nós venhamos vencer. É possível que nós venhamos passar pelas tribulações, deixando que a vontade de Deus permaneça em minha vida, em nossa vida, não é mesmo? Deixa eu ver quem entrou aqui. Minha tia Dalva, benção tia, paz seja convosco. Minha tia Rosa, né, Rosa Dalva. Isana, minha querida, um beijo, que bom que você entrou. A Clair também, que bom que está conosco, Clair, seja bem-vinda. Sirlene também, seja bem-vinda para este momento, Sirlene, que bom que vocês entraram. Eu vi também que a Girlane entrou. Que bom, Gi. Estamos em oração pelo pai do Fábio. Vai dar tudo certo, já deu. Glória a Deus. Amém?
Taíla também, que bom que você tá aí, Taíla, um beijo. Então, fazer a vontade de Deus, ou deixar a vontade de Deus se realizar na minha vida, é eu agir de acordo com os seus ensinamentos. É eu agir de acordo com aquilo que Ele espera que eu faça. É eu agir de acordo com aquilo que eu ouço da palavra. Nós não podemos, a gente tem que entender assim, que o nosso pensar, o nosso falar e as nossas ações tem que ser uma só. Eu não posso pensar de uma forma, falar de outra e agir totalmente contrário. O meu pensamento, o meu falar e o meu agir tem que ser um só. E quando eu penso, falo e faço de acordo com os ensinamentos de Deus, a vontade dele vai permanecer em minha vida. Olha que maravilha, não é mesmo? Então, meus queridos, não permita que nada e nem nenhuma situação e nem ninguém venha tirar você da presença de Deus. Busque a Deus constantemente. Tenha um relacionamento com o Senhor para que você possa ouvir a sua voz. Porque quando você entende a vontade de Deus, a primeira coisa que você faz é você conversar com o Senhor. É você saber pedir a Ele orientação, sabedoria, discernimento para você resolver o seu problema, a sua tribulação da melhor forma possível, de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus, Ele ouve o nosso clamor. Deus, Ele ouve, Ele está conosco a todo instante. Quando eu apresento a Ele as minhas dificuldades, Ele me mostra o caminho a seguir. Aí eu tenho a escolha, eu vou seguir os caminhos de Deus ou eu vou agir por conta própria. Quando eu estou fazendo as coisas por conta própria, é certeza que não vai dar certo. Agora, quando eu faço a vontade de Deus, quando Ele me orienta, e mesmo fazendo essa vontade de Deus, Senhor, eu vou fazer, não era o que eu queria, mas é a sua vontade. Deus, Ele nos surpreende, porque a vontade dele é verdadeira. Mesmo eu achando, supondo, né, que eu vou fazer a vontade de Deus, mas não é o que eu queria, eu pensei de fazer diferente. E Ele vem com surpresas, Ele vem com tamanho bênção, que a gente fala, ufa, ainda bem que eu fiz a escolha certa. E na nossa vida, irmãos, tudo é escolha. É você que escolhe. Deus não nos obriga a fazer nada contra a nossa vontade. Deus, Ele não nos amarra. Deus não coloca uma arma na nossa cabeça e fala assim, vai fazer. Não. A escolha é nossa. Ele nos deu o livre arbítrio. Ele nos ensina, através da sua palavra, olha, este é o caminho, é assim que você deve ser, mas tem esse outro caminho aqui. Se você seguir esse outro caminho aqui vai dar errado. Tem o meu, você que escolhe. E muitas pessoas escolhem um caminho errado e ainda culpam Deus, falando que Deus não ouviu, que Deus não atendeu o seu pedido, mas a escolha foi sua. Então faça a escolha certa. Decida estar no caminho do Senhor. Deixe de lado esse mundo vazio, esse mundo fútil, que não nos enche, não nos preenche, que não nos dá recompensa nenhuma se não for frustrações, decepções, tristeza. O que vem de Deus é verdadeiro, é duradouro, é único. Deixe de lado a teimosia, deixe de lado o seu ego, deixe de lado aquilo que te atrapalha a estar na presença de Deus. Faça prova dele. Comece a andar segundo a sua vontade, comece a usar as palavras do Senhor de acordo com o que Ele realmente nos ensinou e vocês vão ver o quanto que Deus vai ser maravilhoso, o quanto que Deus vai te abençoar, o quanto que a vontade dele vai prevalecer. Creiam nisso. Não desista diante da dificuldade. Não desanime, porque o desânimo não é de Deus. Eu sempre falo, o desânimo não é de Deus. Amém? Deixa eu ver quem entrou aqui também. Dalvinha,
Um beijo, Dalva, que Deus te abençoe. O Antônio, oi Totônio, boa noite, a paz, que o Senhor o abençoe. Os cachorros hoje estão tudo animados aqui, né? Então olha só, fazer a vontade de Deus é entender que a vontade dele é boa, é agradável, é boa e perfeita. A vontade de Deus, ela é perfeita para nós. A vontade de Deus, ela é suficiente na nossa vida. Por isso que quando nós aceitamos Jesus, quando nós entendemos que Ele é o meu único e suficiente Salvador, o que não vem de Deus não vai me agregar nada, não vai ser suficiente para minha vida. Mas o que vem dele, o seu amor, o seu ensinamento, a sua palavra, ela vai ser o suficiente em minha vida para me transformar em uma pessoa melhor. Então, o que eu devo ser para Deus? Eu devo ser, a cada dia, a cada momento, uma pessoa melhor. Melhorar como mãe, como pai, como mulher, como homem, como filho, como filha, como irmão, como servo. Quando eu busco isso em mim, essa transformação, quando eu deixo de lado as minhas vontades, o meu ego, quando eu deixo de lado aquilo que não vai me agregar nada, e eu permito que a vontade de Deus seja maior, vocês vão ver como que essa vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Não desanime, meus queridos, diante das dificuldades. Sejam pessoas corretas, busquem a Deus acima de tudo. Não se deixe influenciar por pessoas que não conhecem a Deus. Seja você um influenciador de almas, um influenciador de pessoas. Leve a palavra de Deus a quem não conhece. Leve o amor de Deus para quem não sabe o que é amar o próximo. Julgue menos para não ser julgado. Fale menos da sua vida. Não se exponha tanto. Não exponha os seus problemas, porque quando nós falamos os nossos problemas, quando nós vamos espalhando a nossa vida, o que eu quero, o que eu desejo querer, não é só as pessoas que estão ouvindo. O diabo também está ouvindo, Satanás também está ouvindo. E aí ele vai saber certinho aonde agir na sua vida. Fale mais com Deus. Fale menos com homens, fale mais com Deus. Abre o seu coração, se rasgue na presença do Senhor. E Ele vem com a sua palavra, Ele vem com o seu bálsamo, Ele derrama o seu sangue sobre nós e vai nos transformando de dentro para fora. Eu sempre costumo dizer, quando nós estamos em transformação, porque a nossa transformação, ela é contínua. Você não está pronto, acabado. Não. É todo dia uma mudança, todo dia é um tijolinho que você tem que assentar na sua vida. Um tijolinho por vez, um dia de cada vez. Ame mais. Você não sabe o seu dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã, porque o futuro pertence a Deus. Então ame mais o seu próximo, dê valor à sua família, dê valor à sua igreja, dê valor ao Deus poderosíssimo que cuida de você em todos os detalhes, que te livra dos perigos escondidos. Deixe o rancor, deixe a mágoa de lado, perdoe, libere o perdão, peça perdão, mas viva de acordo com a vontade de Deus. Seja uma pessoa melhor, busque essa transformação. Se você entregar suas vontades completamente ao Senhor, se você entregar tudo a Ele, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar tantas bênçãos. Não porque você vai fazer isso por forma de troca, porque a gente não faz barganha com Deus. Quando você entrega tudo para Deus, Senhor, aqui está tudo que eu tenho.
Quando você demonstra a Deus que você quer ser transformado por Ele, as bênçãos serão derramadas na sua vida. Porque a Deus o que importa é o nosso coração. O nosso maior tesouro para Deus é o nosso coração, que é a morada do Espírito Santo. Ali você revela o seu verdadeiro caráter, através das suas atitudes, o que tem dentro do seu coração. Eu não gosto muito de falar assim, a boca fala do que o coração está cheio. Isso é verdade. Mas eu não gosto de falar, sabe por quê? Porque a gente não sabe o que o coração passou para estar naquele estado. A única coisa que eu tenho certeza é que é o único que é capaz de transformar um coração ferido, um coração frio, é a vontade de Deus, é a sua palavra. Ela é a única que pode entrar em minha vida e me transformar de forma sobrenatural. Amém, meus queridos? Que bom tê-lo aqui comigo. Hoje eu fiz um pouquinho mais cedo, né? Eu costumo fazer às 19h30. Hoje eu fiz às 19 horas porque logo mais eu tenho compromisso. Eu vou visitar mais uma célula da nossa igreja. Eu quero convidar vocês que são aqui de Ipiranga do Norte. A Igreja do Evangelho Quadrangular está de portas abertas para te receber. Venha nos fazer uma visita. Lá você vai sentir a presença de Deus como todos nós sentimos. Nós temos células que estão espalhadas pela cidade para te ajudar a compreender ainda mais e aprender a palavra do Senhor. Então é muito bom estarmos juntos nas quintas-feiras. É muito bom dividirmos esse tempo, né? Porque foi algo que Deus colocou no meu coração. Então que bom que você pode participar e entender. Deixe a vontade de Deus agir em você. Seja transformado pela palavra de Deus. Não queira, não fale assim, não fica com aquela síndrome, né? Eu sempre brinco com a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim. Não! Você pode ter nascido de uma forma. Mas quando você permite que Deus te transforme, você vai ver as maravilhas que Deus tem para te dar. Deixa Deus agir na sua vida. Faça sempre essa pergunta: quem eu devo ser? Porque aí você vai deixar a vontade de Deus ser o centro da sua família, da sua casa e da sua vida. Amém, meus queridos? Eu vou deixar aqui um abraço no coração de cada um de vocês que entraram, que assistiram essa live. Você que vai assistir a live depois, que Deus venha te usar grandemente, poderosamente, que Deus venha te abençoar de forma sobrenatural. Hoje nós vamos terminar com oração, porque oração sempre é bem-vinda, né? Toda oração, tudo que nós pedimos, o Senhor escuta, e Ele sempre escuta as nossas orações, amém? Feche os seus olhos aí onde você está. Vamos encerrar essa live orando, agradecendo a Deus, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai querido, meu Pai amado, obrigada, Senhor, por estar aqui conosco. É apenas 30 minutos, Pai, mas são 30 minutos maravilhosos na sua presença. Eu peço que o Senhor visite cada filho seu, cada irmão que entrou nesta live, que vai assistir essa live logo mais. Que o Senhor os abençoe de forma sobrenatural. Que o Senhor mande anjos cuidar de cada lar, de cada casa, de cada família. E que nós possamos, Senhor meu Deus, estar buscando ainda mais a sua presença em nossas vidas. Pai, nós agradecemos por este momento, orando em seu nome. Amém? Amém, meus queridos? Um beijo no coração de vocês. Se você ainda não conhece o trabalho que eu realizo, entre lá no meu canal do YouTube, Pastora Soraya Leotério. Lá você tem todas as lives que eu realizo, lá tem vídeos que eu gravo falando da palavra do Senhor. Seja um influenciador de almas, né? Indique para os seus amigos, se inscreva, deixe o seu like lá e vamos juntos levar essa palavra a muitas pessoas que precisam conhecer.
Ó, um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus venha os abençoar de forma sobrenatural. E até semana que vem, se Deus quiser. Beijo, até mais.